Caros alunos, hora do predicado. Vimos o sujeito, agora predicado. Tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito, tudo aquilo que se afirma ou que se nega a respeito do sujeito, é o predicado. Condição para que tenhamos um predicado. Presença de verbo. Não existe predicado, não existe frase em que eu possa dizer aí está um predicado se eu não tenho um verbo na frase. Um verbo de ligação, um verbo transitivo, um verbo intransitivo, mas eu preciso da presença do verbo para falar em predicado. Retirando o sujeito da frase, o que temos é o predicado, função essencial assim como o sujeito. Toda frase que eu posso chamar de oração deve ter o predicado. Algumas bancas podem pedir que o candidato localize o predicado na frase, mas não é o mais provável. O mais provável é que a banca peça a classificação do predicado. Lembrando aos senhores que sujeito é bem mais solicitado pelos concursos públicos do que o predicado. Bem mais solicitado o sujeito. Mas vejamos então o predicado. Comecemos estudando com o chamado predicado nominal. Um nome estranho para o predicado. Porque se eu falei em verbo, como é que esse predicado é nominal? Nome. É que nós teremos um predicado com um verbo, mas o mais importante não será o verbo, será o nome, o substantivo, o adjetivo que eu venho a ter dentro do predicado. Por isso, nominal. Na verdade, o núcleo do predicado nominal é uma palavra pertencente ao grupo dos nomes, não é um verbo. Qual é a condição para que eu tenha um predicado chamado nominal? A presença necessária de um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, virar no sentido de tornar-se, viver. Ela vive cansada, ela está cansada, né? Parece cansada. Quando eu tenho um predicado nominal, na verdade, eu tenho um sujeito, um verbo de ligação, vou colocar aqui VL, um verbo de ligação, e o chamado predicativo. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Eu preciso ter o predicativo do sujeito para poder chamar esse predicado nominal. Ou seja, eu preciso de um atributo do sujeito que estará dentro do predicado. Uma qualidade, uma característica, o estado do sujeito. Um estado. Laura é o nosso sujeito. Usa o verbo de ligação. Está cansada. É o estado dela. Está cansada. Laura é linda. A qualidade, né? O homem é mortal. Uma característica. Então nós temos aqui o sujeito Laura, que é o sujeito simples, conforme vimos no segmento anterior, e um predicado nominal. O verbo é de ligação, e só é de ligação porque eu tenho aqui um atributo do sujeito. Laura está cansada. Laura é linda. Laura parece nervosa. Permanece tranquila. Então eu tenho aqui um atributo, normalmente um adjetivo, mas não necessariamente. Né? Eu posso ter até uma locução. A mesa é de mármore. De mármore é o nosso predicativo. Licurgo é um monstro. Licurgo é um monstro, um substantivo funcionando como predicativo do sujeito. Mas o mais comum é termos aqui o adjetivo funcionando como predicativo. O adjetivo, na língua portuguesa, só pode exercer duas funções sintáticas. Predicativo do sujeito, quando está apartado do sujeito, está dentro do predicado, ou o adjetivo funciona como adjunto adnominal. E quando funciona como adjunto adnominal? Quando está ao lado do nome. A aluna estudiosa. Já a aluna é estudiosa, o estudioso está dentro do predicado, predicativo do sujeito. Então, esta estrutura permite que eu tenha um predicado nominal. Agora, caso tenhamos Laura está no pátio da escola,
Adeus, predicado nominal. No pátio é um lugar, é um adjunto verbial de lugar. Adeus, predicado nominal. Eu não tenho mais a qualidade, o estado, característica, não tenho mais o predicativo, que é uma outra função sintática, veremos na sequência, adjunta verbial de lugar. E aí, o verbo deixa de ser chamado de verbo de ligação. Os gramáticos, por falta de outro nome, chamam de verbo intransitivo. Na verdade, há um trânsito aí, né? Ele vem e exige o no pátio para completá-lo. O adjunto verbial aí que deveria ter outro nome, porque o adjunto verbial é acessório e na frase dada pelo professor, evidentemente que não está como acessório. Né? Mas ficamos então com um verbo por falta de outra classificação, como intransitivo, e o adjunto verbial de lugar. Não é predicado nominal. Por falta de outra classificação, será chamado de predicado verbal. Ok? Predicado verbal. Então o aluno tem que ter muita atenção, o candidato na hora da prova, ter muita atenção à frase dada. Eu vou dar um exemplo. O verbo andar. Né? Pedro anda nervoso, anda preocupado. Sim, nervoso, preocupado. Está preocupado, parece preocupado, permanece preocupado. Predicado nominal, anda nervoso. Agora, se eu tiver Pedro anda de bicicleta, já não tenho mais o atributo do sujeito. E aí andar é o verbo de ação. É verbo de ação. Cai no predicado verbal, já não temos o mesmo predicado. Laura virou funcionária, servidora pública. Laura virou servidora pública. Predicado nominal. Laura virou o copo. Verbal, fez a ação de virar. O copo, objeto direto. Deixo de ter um predicado nominal e passo a ter um predicado verbal. Então, reforçando e encerrando o predicado nominal, só terei predicado nominal uma vez tendo na frase o tal do predicativo do sujeito. Certo? Tirando o predicado nominal, nas outras frases nós teremos o predicado verbal. Via de regra, guardadas as exceções, como a que eu há pouco dei, do estar no hospital, que não há ação nenhuma, né? está no pátio, está lá parado, está no corredor. Verbos de ação nos levam ao predicado verbal, como o verbo intransitivo, como o verbo transitivo direto e indireto, e o que pede dois objetos. Então, quando eu tenho o pai de Salustiana, esse é o meu sujeito. O pai de Salustiana faleceu. É o predicado. Verbo intransitivo. Não pede complemento nenhum, mas o predicado é verbal. E o sujeito simples, o pai de Salustiana, com o núcleo pai e dois adjuntos adnominais ali. Né? Eu posso ter o verbo transitivo direto. Né? Ele pediu dinheiro. Ele pediu dinheiro. Transitivo direto. Como eu posso ter os dois complementos? Ele pediu dinheiro ao amigo. Na frase ele pediu dinheiro, eu tenho apenas um complemento. Pediu o quê? Dinheiro. Verbo transitivo direto. Eu não tenho um objeto indireto escrito aí. Em concurso vale que está escrito. Agora, ele pediu dinheiro ao amigo. Eu tenho os dois complementos. Dinheiro, pediu o quê? E ao amigo, objeto indireto, os dois objetos. Então, nas frases segunda e quarta aqui, os predicados são verbais, com diferentes tipos de verbo. Eu ainda posso ter um verbo transitivo indireto. Salustiana, é o nosso nome escolhido agora, precisa de ajuda. Olha o objeto indireto de ajuda. Predicado verbal com verbo transitivo indireto. Direto. Tá? Aqui não tem o complemento. E aqui dois objetos. O objeto direto e o indireto. Portanto, intransitivo, não há complemento. Objeto direto, transitivo direto. Objeto indireto, transitivo indireto. E aqui no último, os dois complementos. Predicado verbal. Predicado verbal. Temos também o verbo nominal. Eu coloquei 1 mais 2. Na verdade, a soma do nominal com o verbal.
O verbo nominal é a junção dos dois predicados. Por exemplo, eu tenho os dois predicados. Paulo viajou. Paulo estava nervoso. Vejam aí, Paulo viajou, Paulo estava nervoso. Vamos economizar, vamos diminuir isso aí. Paulo, retiro o segundo. E escrevo, Paulo viajou e estava nervoso. Continuo com dois predicados, eu quero um predicado. Escondo o verbo de ligação e só coloco o núcleo do predicado nominal. Qual é o núcleo do predicado nominal? O adjetivo. Paulo viajou nervoso. Aqui eu tenho o núcleo do predicado verbal. Na primeira frase. E na segunda, o núcleo do predicado nominal. Pois eu tenho os dois núcleos na frase. Verbal e nominal. Viajou nervoso. Evidentemente, viajou e estava nervoso. Os engenheiros chegaram à reunião atrasados. Predicado verbo nominal. Os engenheiros chegaram à reunião. Os engenheiros estavam atrasados. Pego o núcleo do nominal e agrego ao predicado a frase do predicado verbal. Os engenheiros chegaram à reunião atrasados. Certo? Então, a junção dos dois predicados aqui temos, no caso do verbo nominal, nós teremos necessariamente o predicativo do sujeito, sem o verbo de ligação, que estará aqui elíptico, escondidinho. Não é? Temos a ação, um verbo intransitivo, no caso do exemplo dado, Paulo viajou, verbo intransitivo, a ação, e depois o predicativo do sujeito. Temos, no caso, um predicado com dois núcleos, predicado verbo nominal. Eu vou colocar ainda uma segunda situação aqui do predicado verbo nominal. Me permitam escrever nesta parte da tela uma outra situação do predicado verbo nominal. Laura encontrou o José. Laura encontrou o José. O José estava nervoso. Assim como outro exemplo dado, tem aqui a primeira em preto, predicado verbal. Encontrou o José, um verbo, o núcleo é um verbo que pede objeto direto. Encontrou quem? Encontrou quem? José. E na segunda eu tenho o nosso predicado nominal. José estava nervoso. Vou mudar aqui, me permitam passar pela frente da tela e registrar o resultado da união dos dois predicados. Novamente, eu vou unir um verbal com um nominal. Encontrou, verbo encontrar, verbal, núcleo do predicado verbal. Nervoso, estava nervoso. O estado em que se encontrava o José, com o verbo de ligação, predicado nominal. Pega os dois núcleos. Não altero a frase do verbal. Laura encontrou José. Laura encontrou José. Não repito. Escondo o verbo de ligação e trago para a nossa terceira frase o núcleo do predicado nominal. Nervoso. Laura encontrou José nervoso. Temos aqui um verbo de ação, núcleo do predicado verbal, e um atributo do José. Né? O estado do José, como apareceu na nossa frase ali, o José estava nervoso. Acontece que, neste caso, esse predicativo nervoso não é predicativo da Laura. Claramente ele se refere a José, masculino, nervoso. Laura, aqui, é o nosso sujeito. E o José é o nosso objeto direto. Continuamos com o predicado verbo nominal. Só que agora o predicativo não é o predicativo do sujeito, mas o predicativo do objeto. Ok? Laura encontrou José, o José estava nervoso. Quem é José nessa estrutura aqui? José é o nosso objeto direto. Portanto, nervoso, predicativo do objeto. Ainda assim será predicado verbo nominal. Chamando a atenção que, com o predicativo do objeto, necessariamente será verbo nominal. Predicativo do sujeito eu encontro
no simplesmente nominal ou no verbo nominal. Mas para deixar bem claro que vimos aí, exercício. O exercício confirma o que nós estudamos aqui. Os 3 tipos de predicado. Nominal, verbal e verbo nominal. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios? Vou pedir que acompanhe. Estou pegando aqui o meu material, nossa apostila do Café Concurso. Você vê na tela e ao meu lado aqui os exercícios que tratam de predicado. Primeiro deles diz o seguinte: o sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. Frase retirada de um texto de prova. Segunda frase: o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Repetindo as frases: o sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. E o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: entrar, o sol entra. Na linguagem figurada, o sol entra. Entrar, verbo significativo. Portanto, estamos com o núcleo do predicado, o verbo. Verbo. Portanto, predicado verbal até aí. Mas aí temos o seguinte: cada dia mais tarde, e aí vem pálido, fraco e oblíquo. E quando entra, ele está fraco, está pálido, está oblíquo. Aquele sol, não é? Fraquinho lá. Eu tenho os atributos ali do sujeito sol. Eu tenho 3 núcleos de um predicado, então temos aí predicado nominal também. Pálido, fraco, oblíquo. Na mesma frase, verbo de ação e atributo do sujeito. Predicado, verbo nominal. É o nosso primeiro. Poderia fazer 2 frases, né? O sol está pálido, está fraco, está oblíquo. 3 orações com predicativo do sujeito. Mas a segunda frase, o sol brilhou um pouquinho, aí um adjunto adverbial de intensidade, um pouquinho. Quando? Pela manhã, adjunto adverbial de tempo. Não temos atributo do sujeito, não temos qualidade, não temos característica, não temos estado, não temos o predicativo. Temos 2 adjuntos adverbiais. Por isso, brilhar é verbo de ação, brilhar verbo significativo, temos um predicado simplesmente verbal. E aí, nosso primeiro exercício, a resposta, olhando lá, a resposta, por favor, vejam, alternativa é de Espanha, verbo nominal e verbal. É de Espanha, confiram aí. Mas temos mais um exercício. Acompanhe. Agora, assinale uma das alternativas em que aparece um predicado verbo nominal. 4 alternativas. Alternativa A. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Apenas verbal. Cedo e ao destino. Tempo e lugar. Adjuntos adverbiais. Demitiram o secretário da instituição. Temos um sujeito indeterminado. Alguém demitiu, não sei quem. E o secretário da instituição é nosso objeto direto. Predicado verbal. Não temos atributo do sujeito aí. Nomearam as novas ruas da cidade. Novamente, sujeito indeterminado, mais uma vez. E as ruas da cidade, o objeto direto de nomearam. Por fim, compareceram todos atrasados à reunião. Vejam que o sujeito está posposto. O sujeito é todos. Todos compareceram. Verbo de ação. Todos compareceram à reunião. E aí nós temos o atrasados antes de reunião. Compareceram à reunião atrasados. Todos estavam atrasados. Todos compareceram à reunião, todos estavam atrasados. Juntemos as duas. Todos compareceram à reunião atrasados. Predicado verbo nominal. Temos ali o núcleo atrasados e o compareceram. Portanto, 2 núcleos, o verbal e o nominal. É a nossa alternativa D de dado. Permitam um último exercício. Um último exercício ainda a respeito de predicados. Paulo está adoentado na alternativa 1. No item 1. No item 2, Paulo está no hospital. Eu já havia mencionado essa possibilidade. Está adoentado, eu tenho um predicado nominal,
adoentado, ali é o núcleo do predicado, é o predicativo do sujeito, Paulo adoentado. Mas no hospital é o lugar em que ele está. No hospital é uma adjunta gerbial de lugar, é onde ele está. E aí não temos predicado nominal, por falta de uma outra classificação mais precisa para ali, porque não existe ainda hoje. Nós temos predicado nominal na 1 e verbal na 2. Cuidado, não é nominal da 2. Por isso a alternativa é de Espanha, confirmou o que vimos aí. Muitos exercícios, vimos apenas sujeito e predicado, as funções chamadas de essenciais. Vimos aí o predicativo também em função do predicado nominal, não é? Mais uma função sintática. Próximo segmento, mais funções. Mas continue conosco, tome seu cafezinho, continue com Café Concurso.